Existe uma frase na sociedade moderna, associada a Benjamin Franklin, que fala que tempo é dinheiro. Nessa perspectiva, quando a gente fala de que tempo é dinheiro, nós precisamos otimizar esse tempo, tendo em vista que o objetivo das organizações é maximizar os seus resultados. E é pensando nisso que nessa edição, no Diálogo com o Especialista, nós trazemos a professora Maria Vanderleia de Queiroz, da primeira turma de informática da Universidade Federal de Viçosa, ela que é mestre, formada em informática, pela Universidade Federal de Viçosa e gestora do curso de Engenharia da Computação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas da Univiçosa. Professora, muito bem-vinda, é um prazer ter a senhora aqui conosco, Eu queria primeiramente te agradecer pela disponibilidade da gente bater esse papo. Eu sou muito agradecida, a Contajar, a esse programa, por estar aqui hoje. Eu sou da área, de informática, tenho muito orgulho aí de compor a primeira turma da UFV e estou aqui na região, sou daqui, já estive fora, estou aqui na região para contribuir com essa formação na área de tecnologia. E mostrar aí alguns caminhos, algumas possibilidades dessa juventude nossa de se engajar e de avançar aí nessa linha. Perfeito. É muito importante para nós, professora, termos essa figura de autoridade mesmo na área, que uma pessoa que conseguiu acompanhar as evoluções e essas tendências, porque muitas pessoas às vezes, têm essa questão de que, por exemplo, quando a gente estava na virada do século, muitas pessoas falavam, a internet, as coisas nunca mais vão ser como eram, aquela coisa meio apocalíptica associada à tecnologia, vai tirar os empregos das pessoas, Então a gente tem muito essa discussão, um certo medo e às vezes eu acredito até que as pessoas supervalorizam a palavra tecnologia, automação, informática, como se fosse alguma coisa muito distante. E, na verdade, tecnologia, se a gente for parar para pensar, é o estudo da técnica. Nós trazemos técnicas novas. Então, queríamos nós que a senhora falasse um pouco sobre como que a senhora vê essa questão da evolução da tecnologia no que diz respeito à programação aí dentro das empresas, a como começar a automatizar os seus negócios. Essa questão da evolução da tecnologia, todos nós percebemos, Eu aqui já estou hoje aí com 55 anos, e já venho acompanhando esse amadurecimento, nós vemos como que nós ficamos felizes de ter aí, por exemplo, as nossas vacinas no Conect SUS hoje. Quando alguém quer se aposentar, minha mãe está nesse processo, você entra no meu INSS, você vê todos os registros de onde ela passou, dos recolhimentos feitos, está tudo lá. Então esse processo de automação melhora a nossa qualidade de vida, facilita, nos ajuda a economizar tempo. Hoje em dia, então, com relação à alimentação, entretenimento, locomoção, tudo está mais facilitado. Então isso nos poupa tempo, nos dá muito mais tranquilidade e mais facilidade. E isso vai gerando dados, vai gerando informações, que é o que as empresas hoje precisam para realmente se estruturar, planejar e criar estratégias, para desenvolver os seus negócios. E só de a gente estar conversando aqui sobre essas várias áreas, nós podemos perceber a complexidade que tudo isso traz. Antes, com menos tecnologia, os problemas tínhamos umas soluções mais padrões, hoje não. Com a inovação, nós precisamos de inovação, precisamos de criatividade, precisamos de equipes trabalhando de forma bem integrada para conseguir entregar as necessidades que nós temos hoje. Porque com o avanço da tecnologia, com a modificação dos cenários, nós temos essas questões, Todo mundo quer mais comodidade, quer mais informação, quer mais... E a automatização vem nesse sentido, de ofertar esse ambiente, tanto que nos ajuda tanto, mas também com uma demanda muito grande de pessoas que tenham conhecimento, tenham habilidades para desenvolver soluções que são cada dia mais complexas, Excelente. E aí eu já fico com uma dúvida de leigo mesmo, professor. Em termos de terminologia, a gente vê no mercado, assim, nas lojas, no comércio local, a palavra automação. Até no marketing mesmo a gente fala de automação. E também já vi pessoas empregando o termo automatização. Tem alguma diferença técnica, em algum desses dois termos? Ou... Nós acabamos usando os termos de formas indistintas mesmo, Sim. Mas a questão da automação são processos que já vão ficando cada dia mais, principalmente com a evolução da tecnologia,
mas realmente automáticos, né? É como se nós estivéssemos em alguns ambientes, fazemos coisas e isso já vai gerando informações de uma maneira mais automática, sem a gente estar prestando atenção. No que está acontecendo. Então a automação passa por nesse nível, né? De estarmos ao mesmo todo o tempo interagindo e gerando informações. Isso acontece o tempo todo, né? E essa informatização aí também realmente confunde, porque tem essa interseção muito grande, que é o uso mesmo de tecnologias para criando formas de facilitar o nosso dia a dia. Então realmente as duas áreas elas são muito integradas, né? Tem muita interseção muito grande. Por isso que causa essa confusão. E aí, esse profissional, por exemplo, de engenharia de computação, trabalha muito na automação, né? Mas na automação de sistemas, utilizando microprocessadores, utilizando esse tipo de tecnologia. Entendi. E hoje, quais seriam, não sei se eu posso dizer limites, né? Mas assim, quais são os fatores mínimos ali, ou as informações mínimas, a estrutura mínima que uma pessoa, um empresário, vamos supor, um prestador de serviço, um psicólogo, um médico, né? Um engenheiro, que ele queira automatizar alguns processos ali dentro do escritório dele, dentro da rotina dele, o que a senhora diria que ele precisa ter? Quais os passos iniciais para começar a tornar mais automáticos esses processos dentro da empresa? Ele vai precisar de uma equipe boa, né, nas áreas específicas onde ele atua, e também de ter profissionais das áreas específicas de onde ele está querendo desenvolver, né? Então, aí ter uma empresa, ter profissionais na área de desenvolvimento voltada mais web, desenvolvimento mobile, né, para aplicativos. Então, vai depender de como ele quer atuar. Mas para isso ele tem que realmente entender bem do negócio, do ramo, né, do que ele está querendo propor. Para a partir de estudo mesmo, de vários levantamentos de informações dos concorrentes, de como que está o mercado, de coletar essas informações e a partir daí ter uma equipe mesmo para poder pensar numa solução. E não necessariamente de forma técnica, né? Mas equipes com profissionais na área de marketing, desenvolvimento, né? Das várias áreas mesmo que compõem ali o negócio dele, né? Entendi, perfeitamente. Mas eu falo assim também, né, no sentido de atendimentos ou da documentação dele, né, assim, os arquivos que ele documenta. Existem programas iniciais ou passos iniciais para processar a informação já interna de controle de cliente, né, para quem está começando agora? Olha, sempre é muito importante o profissional manter uma base de informação do serviço que ele presta o maior possível, para que ele tenha realmente dados reais do negócio, para ele poder até expandir, ele poder buscar novas áreas de atuação, novas formas, né, de agregar mais serviços, né, e aumentar a sua força competitiva. A questão seria ter um sistema bom, um sistema que permita armazenar informações para que ele consiga, a partir dessas informações, através de relatórios, né, ou até de mineração de dados, que já tem aí na linha de inteligência artificial, existem ferramentas que podem ser utilizadas para usar esses dados e a partir desses dados ter realmente um raio-x real, da situação real, que hoje já não se aceita mais tomar decisão a partir do que eu acho, do achismo, né? Então, os profissionais precisam desses dados para poder subsidiar o seu planejamento para poder continuar avançando aí. Perfeito. Nessa direção. Muito bem. E isso deixa a gente muito perdido, porque eu trazendo para o campo da contabilidade, quando eu falo a gente, eu me coloco no lugar do empresário, né, você que está nos assistindo em casa, sobre a questão assim, você precisa fazer uma automação comercial, né, então a emissão de nota agora vai ser feita automaticamente, ela já envia para a Receita, para a Secretaria de Fazenda, né? Então, assim, alguns termos que muitas vezes o empreendedor que está começando, né, a gente tem uma linha de conteúdo que é justamente esse start, né, para quem está começando agora na empresa, e isso pode assustar, né, a gente acaba tendo o susto, né, em relação a esses termos que muitas vezes, igual a senhora falou, são termos muito mais que partem de uma dimensão humana, interpretativa, do que de fato de uma
uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, até porque existem profissionais capacitados para poder oferecer essas soluções, né? Claro. E é interessante tocar nesse ponto que os profissionais, por exemplo, vou puxar para a área que eu atuo, né? Da área de tecnologia, programação de computadores, por exemplo. Os desenvolvedores de soluções na área, por exemplo, contábil, quando eles começam a trabalhar numa empresa de contabilidade, eles não conhecem aquele ramo. Sim. Então, eles têm que se aprofundar. Se eles vão falar de psicologia, eles têm que conhecer o ramo para poder entender melhor aquela área e realmente aprofundar. O profissional da área de tecnologia, ele tem que estar com uma cabeça muito aberta, no sentido de que ele tem que estar sempre estudando, sempre aprofundando. As leis da contabilidade mudam muito. Então, ele tem que existir um monitoramento constante do que acontece no mundo das leis, dos impostos, para poder estar adequando os sistemas a estes. E criar os sistemas que sejam ajustados, adaptáveis a esse mundo de leis que mudam o tempo todo. Então, os profissionais envolvidos, por exemplo, na área contábil, né, com certeza eles são profissionais que estão o tempo todo ali atualizando, aprofundando e conectando o conhecimento técnico que eles já têm com o conhecimento da área em que ele está atuando naquele momento. Né? Então, com certeza, a empresa como a Contajar, ela tem isso, ela tem essa maturidade para poder fazer isso, né? Estimular os seus profissionais, inclusive os de TI, para poder conhecer, até para conversar, né? Como que uma equipe com o profissional contábil da administração vai conversar com a equipe de TI? Eles têm que ter uma boa comunicação, porque sem comunicação a gente não faz nada. A senhora tocou num ponto da comunicação, né? E a comunicação, por exemplo, se eu estivesse falando mandarim aqui agora, se a senhora, né, só entendesse alemão, tentar tornar comum, mas a gente não conseguiria. E aí uma coisa que, trazendo para a área da senhora e para a nossa área gerencial, eu percebo que isso é uma realidade, né, uma discrepância muito grande, é que muitas vezes acontece de o cliente, vamos supor, eu tenho uma empresa de engenharia, eu preciso desenvolver um software que mensure o tanto de matéria-prima que eu utilizei, o quanto que vai ser, né, o quanto disso ali vai custar, eu tenho que alimentar aquele sistema com as informações dos custos das lojas de material de construção da minha região, e às vezes eu percebo que faltam entendimentos nas linguagens desses dois campos, né? O campo do cliente e o campo do programador, ali, do desenvolvedor. Às vezes os códigos não batem, então parece que um está falando grego para o outro, né? Assim, tem aquela rixa meio histórica, assim, mas eu já falei que eu não consigo fazer isso, mas por que não é tão simples? Aí o outro fala, mas então faz. Então, assim, como que a senhora vê essa situação também, né? Isso realmente é complexo, né? Os profissionais de TI não podem ficar na redoma deles lá, falando do linguajar deles, sem conseguir entrar nessa linguagem do dia a dia do cliente. Então, isso aí ele tem que fazer esse esforço, né? Porque o cliente não tem que conhecer os bastidores ali das ferramentas, né? Do desenvolvimento das soluções. Mas eu vejo esse movimento que até aqui no Centev é muito feito, no Parque Tecnológico, dessas startups, né, desses movimentos de inovação. Isso é fundamental. Porque os desenvolvedores hoje que vão desenvolver as soluções tecnológicas, eles têm que estar nesse ambiente de eventos, para eles começarem a perceber que a questão do desenvolvimento não é só ali aquela parte técnica. Tem toda uma forma de você captar a essência, captar o que realmente importa para o cliente. E muitas vezes isso não acontece. Por essa falta de aproximação mesmo. E esse movimento de startup, esse movimento de inovação faz isso, ajuda nesse sentido. Porque com os eventos, com a participação nessas dinâmicas, tudo fica muito, muito ativo, né? Todo mundo trabalhando junto, em prol do quê? Do benefício de criar uma solução que faz sentido para o cliente. Porque às vezes a solução faz sentido para o programador, para o desenvolvedor, para o analista, mas não faz sentido para o cliente. Não adianta nada, vai ficar guardado, ninguém vai usar. Exatamente. Então, com esse movimento, a discussão inicial não é sobre a parte técnica, né? Nem deve ser com o cliente. Mas o desenvolvedor ele consegue encontrar mais, ele consegue chegar mais perto da realidade. Tem que ter uma questão de empatia, de se colocar no lugar mesmo do usuário para entender o que ele quer. Para ver do ponto de vista do usuário, para depois ele pensar na solução. O retrabalho é muito caro. Então, ele precisa de realmente construir algo que realmente o cliente queira e vá utilizar. Né? E é muito aquela coisa, a senhora tocou num ponto muito importante, porque às vezes o programador quer que a solução que ele ofereceu, né, o desenvolvedor quer que a solução que ele ofereceu caiba
que a realidade do cliente faça caber naquele... E, na verdade, o movimento é o contrário. Mas, às vezes, os recursos e as condições, até mesmo as informações que o cliente oferece, não são suficientes para o programador, para o desenvolvedor, trazerem essa solução. Eu acredito que uma dica importante que a gente possa dar, né, para o pessoal que está de casa, e a sua fala, professor, foi muito fundamental nesse sentido, da gente entender que talvez o fator crítico de sucesso, que no caso do movimento startup, igual a gente tem hackathon, né, esses movimentos de empreendedorismo e inovação, dão muito certo, por quê? Porque a ideia, ela nasce na mente dos dois, Sim. de uma linguagem comum. E aí a gente entra numa lógica muito comercial, porque às vezes eu, cliente, já venho cheio de certezas, e com muita coisa que na minha cabeça já é muito claro, não passo as informações suficientes. E eu, programador, eu, desenvolvedor, no momento, né, não estou recebendo as informações corretas, aquela assimetria de informação, a solução não bate. Isso. Então, talvez, assim, é pegar ali da base, né? Eu acho que esse movimento aí tem contribuído demais com as soluções. Tanto é que hoje as grandes startups e as grandes empresas vieram de ideias assim. Exato. Começaram nesse movimento, né, de startup, e realmente por quê? Porque ela tem o apelo, ela realmente atende uma demanda real. E aí ela cresce, ela pivota, e quando tem que pivotar, e avança e decola. É exatamente isso. E uma coisa muito interessante que vem bem dentro da minha área, Brendo, é a questão da programação. Porque quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com ferramentas para facilitar o ensino de programação de computadores. E hoje a gente vê que a programação de computador, ela é uma ferramenta, uma área tão bacana que ajuda o profissional de tecnologia e o que não é da tecnologia também a se desenvolver e se conhecer melhor. Com a programação de computadores, você tem que fazer o quê, na verdade? Você aprende uma linguagem para passar para o computador fazer alguma coisa para você. Olha que bacana. Como que isso leva de crescimento para a pessoa? Primeira coisa, você tem que entender o problema. O que eu vou fazer a partir desse problema, né? Então você vai entender como que você vai resolver. Vai procurar pessoas que já trabalham com isso, ou se é uma coisa simples, quando a gente trabalha em sala de aula, são problemas menores. Como que eu resolvo isso? Procuro na internet, procuro um livro, procuro um professor, procuro um amigo. A partir dessa solução, você vai fazer o quê? Você já está aprendendo uma linguagem de programação, você vai adequar o que você está pensando para que o computador entenda. Então você tem que descrever esse seu raciocínio, essa sua solução, numa linguagem de programação. Isso é fácil? Não. São códigos, né? O programa é um texto. Eu imagino. Né? É um texto, mas numa linguagem, nós estamos falando de comunicação, que o computador entenda. Exato. E aí a senhora falou uma coisa que, eu vou dar um exemplo, né? Trazendo a interface das nossas áreas. Nós, para poder produzirmos e-mail marketing, hoje a gente lida com HTML. Você vai falar com um publicitário que ia ter que copiar o código HTML e colocar numa outra plataforma para poder disparar e-mail. Ele fala, diz isso, não é para mim. Só que assim, hoje, né, como que isso chega? Eu sei aquele monte de código que tá lá escrito. Não, eu simplesmente copio e colo ele no outro lugar, pronto. E ainda tiro uma onda, né? Não é porque eu faço a transferência dos códigos de HTML, mas é essa facilidade também, né? Então, e isso disciplina a pessoa, né? O programador, a pessoa que vai desenvolver, se ele tem que escrever em padrões, né? Sim. Então ele começa a se disciplinar. E uma coisa muito interessante que nós atendemos na Univisosa há pouco tempo, alunos de escolas foram de Teixeiras e de Coimbra. Alunos de 8ª série, 9º ano, 1º ano. E nós fizemos com eles os desafios da Hora do Código. É uma plataforma online para desenvolver habilidades de programação. E é muito nítido. Eles sentam no computador quando você começa a dar os desafios para eles. Esse desafio. Eles ficam tão encantados e tem que... É com blocos, você vai arrastando blocos. Então, é uma aprendizagem lúdica. E eles gostam de desafios. Então, o que acontece com eles? Eles ficam mais concentrados, eles conseguem compartilhar. Se ele conseguiu fazer, o coleguinha não conseguiu, vem cá, me ajuda. Um ajuda o outro. Então, você cria essa empatia, essa forma de eu tô sabendo, então eu posso ajudar. E quando a pessoa, o aluno erra, né? O usuário está fazendo a atividade e erra, o que acontece? Aí ele mostra uma mensagem. Você errou, mas vamos tentar novamente? E aí dá uma outra chance. Ou seja, o erro não é uma coisa final, está no processo. Então, tudo isso que eu comentei aqui ajuda o indivíduo a se desenvolver melhor, a ficar mais concentrado, a descobrir erros, a compartilhar soluções. Isso não ajuda no profissional depois, ele como pessoa? Em qualquer área, não é só para o desenvolvimento, não. Então, uma dica também importante que fica é:
Procure essas plataformas como a Hora do Código para poder começar a usar em horas vagas, como passatempo, o que é gostoso. E desafiar os jovens, as crianças, até as empresas fazerem esses mini hackathons com esse tipo de atividade e dar desafios para eles resolverem depois, ligados à área da empresa, por exemplo, para que os jovens comecem a perceber, pô, é gostoso fazer parte disso, criar uma solução, é legal, é interessante, e aí já começa a mudar a forma de aprender, a forma de conectar e a forma de se preparar para poder estar criando soluções. Isso é muito importante, porque a gente cria uma nova realidade e introduz nas novas gerações em conhecimentos que vão ser inerentes para a vida. Então, assim, mais do que a matemática financeira que a gente estuda na escola ali, do juro, não, educação financeira, lógica de investimento, lógica de programação, de código, linguagem sobre nutrição, alimentação, bem-estar, direitos humanos, gestão, né, contabilidade, emoções. O psicólogo está ali também fazendo trabalho. Exato. E essas são as linguagens dos novos tempos, para além da gente aprender eu sou, tu és, ele é, né, aprender a conjugar verbos. Então, essas novas linguagens, não que a gramática não seja importante, que a história, para além da decoreba, não é importante, né, assim, não é isso que a gente está falando, distinguir os conhecimentos antigos, mas inserir, né, nos conteúdos elementares ali desde o começo, essas novas linguagens, essas novas roupagens e que o aluno vai precisar. Exatamente. E aí, com isso, você coloca desafios, por exemplo, numa educação com programação de computadores, numa escola, no ensino médio ou mesmo numa empresa, né? Você colocar desafios ali que vão fazer com que aquela equipe procure mais informações sobre determinada área. Vamos desenvolver um aplicativo, porque hoje não precisa ser de programação só desktop, né? Você pode desenvolver para aplicativo que tem sites, ferramentas excelentes para poder ajudar a fazer um aplicativo sair rápido. Vamos então propor, por exemplo, fazer um aplicativo para fazer economia de energia numa casa. Como é que a gente vai fazer isso? Então você já vai estudar algumas coisas, economia de combustível, ou a questão do trânsito na cidade, como que a gente pode melhorar o trânsito da cidade. Você começa a colocar as pessoas para pensarem nos problemas reais que a gente vive. Né? E aí cada um traz, o que dói mais para você? O que é realmente hoje algo para você? Traz aquela situação e a partir da situação vamos olhar para o nosso ambiente. E hoje com o acesso que a gente tem à internet, a tudo, então fica tudo muito mais fácil. Até a conexão, né? Que hoje com a pandemia a gente descobriu que a gente pode fazer reuniões virtuais, fazer trabalho, não precisa estar no mesmo local. Você pode estar em outros lugares. A gente conversa com empresas aí em que as pessoas falam, onde fica a sua sede? Não temos sede. Eu tô aqui em Porto Alegre, a fulana tá lá na Cuiabá, o outro tá lá em Salvador. E assim, as equipes vão se pluralizando por conta desse advento. E a informatização, né, permite isso, né? Sim. E com a pandemia nós sentimos isso. Até as aulas, por exemplo, monitoria. Os alunos, o monitor está em Ponte Nova, outros alunos estão lá em Coimbra, São Geraldo, tem outros que estão lá em Valadares, e eles podem participar da monitoria. Por quê? Porque agora tem que ter a boa vontade, tem que ter a proatividade para participar. Mas você querendo fazer as coisas, a tecnologia nos permite. O fim, não tem fim, é infinito. Né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina de sistemas de informações gerenciais. E essa disciplina falava, né, que toda tecnologia ela tem 3 dimensões. Uma delas é humana, a outra é técnica, né, que é a solução que ela oferece ali, e a outra é gerencial, que é assim, a decisão e o que você vai fazer a partir daquelas informações, aquele processamento dos dados ali, vem muito da sua conduta também. Então, não tem software perfeito, não tem programa perfeito, né? Você não consegue desenvolver um sistema ali perfeito se o usuário também não tiver a mentalidade adequada para usar. A questão que você começou falando, né, da automação, é o ser humano no centro de tudo. Tem automação? Tem, mas é sempre beneficiar a pessoa, o indivíduo, o profissional, o cliente, né? É para tornar o negócio melhor, né? Para expandir. Então, mas é sempre com foco em quem? Nas pessoas que estão envolvidas. Tem que ser 100% nas pessoas. Quando a gente fala de internet das coisas, né? Quando a gente, por exemplo, só o fato de eu não precisar mais acordar, né? Levantar num dia de frio, ter que ir lá no interruptor apagar minha luz, conseguir fazer isso, é conforto, né? Qualidade de vida. Isso é o mínimo do mínimo, mas né, até mesmo questões de segurança, você conseguir verificar se você trancou sua casa remotamente, se você fechou o gás,
né? Então, assim, nos poupa a vida, Sim. né? E nos dá o benefício de... Nosso tempo ele é o recurso mais escasso. Foi o começo da minha frase, né? Da minha fala. Quanto mais tempo de qualidade você puder ter, a automação vem nesse sentido, né, professora? De deixar tempo para poder realmente usar com aquilo que realmente a máquina não faz. É o ser humano que tem que fazer. E nós precisamos disso, né? Exato. E hoje, o que a gente vê também, Brando, no mercado, existem muitas vagas, oportunidades para desenvolvedores de tecnologia. Sim. E sempre vaga por quê? Porque, infelizmente, ainda o profissional ele não está formado da maneira correta, né? Não correta não, ele não buscou o que ele podia buscar, ele ainda não tem as habilidades necessárias. E não é só a técnica, é também a habilidade. Porque muitos têm o conhecimento, sabem que tem que ser feito, mas não conseguem trabalhar bem em equipe. E isso daí ficou um gap aí na formação. Então é preciso enquanto as pessoas estão se preparando para poder ocupar esses postos, pensar nisso. Que não é só a técnica, é também o quê? É desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe, a criatividade. Muitas vezes esse não preenchimento, assim como outras vagas, é aquilo que a gente falou. Existem muitos estereótipos, né, relacionados às profissões, e eu acredito que parte das dinâmicas dos novos tempos é romper mesmo. Por exemplo, informática, engenharia eram áreas que era tido como de homem, enfermagem era só mulher que podia fazer, e para além desses estereótipos existe muito aquela visão deturpada e antiga já de que o profissional de TI não sabe conversar com as pessoas, ou não tem essa interação. Então tem que romper com essa, né? E até mesmo caso ainda não seja confirmado o rompimento desse estereótipo, é fazer a diferença. Da mesma forma, eu sou um profissional de comunicação, eu não posso mesmo falar, não, eu não estudo matemática, não. Chega uma estatística, uma média ali, um desvio padrão das compras do cliente, frequência de audiência. Eu acho que a gente precisa ampliar o nosso leque. Exatamente, é isso aí. E tudo que a gente aprende, né, Brendo, ele é muito importante, viável e reutilizável. Sim. Quanto mais conhecimento nós temos em nosso cérebro, mais matéria-prima para criar novas soluções, para pensar em novas coisas, para conversar melhor com o cliente, estar num bate-papo, né? Sim. Então a gente precisa de valorizar mesmo tudo que a gente faz, tudo é importante. Professora, foi uma satisfação estar aqui com a senhora, muito obrigado mesmo, e assim, sempre que a senhora quiser voltar, né, trazer novos temas, à medida que for ao programa, as pessoas dando feedback, a gente, né, vai trocando essas figurinhas aí, e numa outra oportunidade, esteja à vontade. Estamos à disposição, e se quisermos outros papos aí, se o público quiser, né, ouvir um pouco mais sobre alguma coisa específica, estamos à disposição. Excelente, o pessoal vai gostar bastante, né? Então, se você curtiu esse conteúdo, né, já deixa o like, compartilhe com os amigos aí. E a Contajar segue trazendo profissionais de alto nível, capacitadíssimos, para poder oferecer esse conteúdo rico e de alta relevância para você. Muito obrigado.